Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 6 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O presidente Dilma deve sancionar a nova distribuição dos royalties do petróleo na segunda-feira. O Senado pode deixar de votar medida provisória que baixa o preço da conta de luz. Veja como foi a audiência pública ontem na Comissão de Agricultura sobre a reformulação do seguro rural no país. Projeto aprovado pelo Senado incentiva empresas a investir na educação dos empregados e proposta em análise na Casa quer garantir a participação da sociedade na elaboração do orçamento federal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que Dilma Rousseff sanciona na próxima segunda-feira o projeto de lei que distribui os royalties do petróleo. Aprovado em julho pelo Congresso, o texto destina 75% dos recursos para a educação e 25% para a saúde. Trata-se de uma ótima notícia tanto para a educação quanto para a saúde, que sabemos todos demandam mais investimentos. Renan Calheiros lembrou outras matérias aprovadas pelo Congresso e sancionadas pela Presidente da República. Entre elas, as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados, o projeto que criou o Sistema Nacional de Combate à Tortura, a regulamentação do médico, o chamado ato médico, e o atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual. A transparência nos direitos autorais, a responsabilização de pessoas jurídicas que auferir vantagens em corrupção, a Defensoria Pública e agora, na próxima segunda-feira, como avisei anteriormente, a distribuição dos royalties do petróleo. O presidente também fez um balanço das matérias aprovadas pelo Senado no último mês, mais de 40 proposições. O fim do voto secreto e outras matérias que ainda aguardam deliberação por parte dos senhores deputados. Nesta relação estão, como todos acompanharam, a mudança do critério para suplentes de senadores, proibindo o parentesco, a ficha limpa para servidores dos três poderes, a que facilita o exercício da iniciativa legislativa por parte da sociedade, a que define a organização criminosa, fundamental também para o combate ao crime organizado sobretudo, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou outros crimes. Ele cobrou da Câmara dos Deputados a aprovação de temas já votados pelo Senado, como as novas regras para a tramitação de medidas provisórias. Que se altere, é evidente, aprimore, até mesmo rejeite, se for o caso, mas que o Congresso Nacional dê a palavra final para temas candentes e cujas votações podem ser consideradas históricas para o parlamento brasileiro. Além, obviamente, do fortalecimento do bicameralismo. O presidente disse ainda que o Senado vota este mês a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto. Mas ainda há divergência se a nova regra vai valer para vetos presidenciais e indicação de autoridades. Quando cheguei aqui, pensava muito nessas duas circunstâncias, que são realmente complexas. Mas hoje não tenho dúvidas em relação a que o voto tem que ser aberto para que mostremos a nossa cara à sociedade. Qual é a visão que nós podemos ampliar o voto secreto? Eu entendo que deve ser em todos os casos, mas só a votação é que poderá assegurar isso. Nós deveríamos garantir primeiro o voto aberto como primeira conquista para julgamento de parlamentar, de senador e de deputado, e paralelamente nós apreciaríamos as outras modalidades de voto aberto. Por quê? Porque se nós tivermos, com relação a qualquer um dos itens, dificuldades para colocarmos 49 votos, a matéria será inócua e voltará sem eficácia, sem resultado, para tramitar na Câmara dos Deputados. Nós primeiros garantimos o concreto, a parte, e discutiremos o todo, para não corrermos o risco de, em nome do todo, perdermos a parte.
E Kenan Calheiros afirmou que o Senado pode não votar a medida provisória que garante desconto na conta de luz dos brasileiros. É que a MP ainda está em tramitação na Câmara e deve chegar aqui com menos de 7 dias antes de perder o prazo. O Senado só apreciará qualquer medida provisória se ela chegar com 7 dias, para que nós possamos estudar a matéria. Com menos de 7 dias, nós vamos fazer o que já fizemos, nós vamos deixar de apreciar. Essa medida provisória da MP 615 chegou aqui em maio, né? E só chegou a esta casa ontem às 13 horas e 20 minutos, para 513 deputados estudarem, debaterem, discutirem e votarem com essa complexidade. Eu vou voltar a fazer um apelo ao Senado para, se não for possível na segunda, tal a complexidade da matéria, até terça possamos concluir aqui e remeter para o Senado, já que esta casa não teve nenhuma culpa de maio até agora somente ter chegado aqui para examinar essa matéria. A reformulação do seguro rural no país foi tema de debate ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os produtores querem a criação de um fundo que garanta os seguros. As seguradoras estimam que a produção agrícola brasileira alcance 400 bilhões de reais. Desse montante, apenas 10 bilhões estariam segurados. Há 7 anos, o governo federal destina recursos para o setor, mas o mercado não disponibiliza seguros para todos os tipos de culturas. Os riscos de produção, principalmente relacionados ao clima, tornam o seguro agrícola caro. Por isso, nos países que têm agricultura desenvolvida, os governos oferecem subsídios para a contratação de seguros. A eficiência desse modelo foi discutida em uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura. A Associação Brasileira de Produtores de Milho sugere a criação de um fundo para a garantia dos seguros, com a participação de todas as partes interessadas, inclusive os produtores rurais. É exatamente fazer-se o seguro rural num sistema quadripartite. Os dois grandes interessados, o produtor rural e a seguradora, fazem parte da administração. E, de outro lado, o governo e todos os segmentos, indústria, banco, etc., do outro lado. A Confederação Nacional da Agricultura discorda. Para a entidade, o governo deve manter os subsídios, mas os recursos não podem ser destinados às seguradoras, como acontece hoje. A ideia é estruturar o mercado do seguro, sendo essencial a participação do governo, a revisão da legislação, a criação de um cadastro único e, principalmente, a organização do mercado de seguro do Brasil, que ela não está pronta. A subvenção ao seguro ela não pode ir à mão da seguradora. Ela não pode ir para a seguradora que trabalha com o banco. Ela vai escolher os seus clientes certos dentro das suas carteiras de fidelidade. O seguro, a subvenção de seguro, ela tem que ir para o produtor. Ele escolhe com quem ele quer operar. Os participantes da audiência pública concordaram que é preciso melhorar a eficiência das políticas direcionadas ao seguro agrícola, porque não faltariam recursos para garantir a produção. Para cobrir 100% da lavoura brasileira hoje, nós teríamos que ter um aporte de aproximadamente 4 bilhões de reais. Não é uma quantia absolutamente significativa para um país que tem aí na ordem de 250, 300 bilhões de faturamento. Portanto, é alguma coisa insignificante. O que falta no seguro é uma decisão política de resolvê-lo. 4 bilhões para você ter esse tipo de seguro e assegurar 100% de uma safra do porte do Brasil, eu acho que valeria a pena. Por quê? Porque esses 4 bilhões certamente serão divididos entre o governo e o próprio produtor. E a Comissão de Agricultura realiza seminário hoje às 14h para avaliar os avanços do programa PAC para máquinas e equipamentos. A iniciativa repassa a municípios veículos para serem usados na melhoria da infraestrutura e na recuperação de estradas vicinais. Senadores e convidados também vão debater o projeto de implantação de um programa nacional de estradas vicinais. O projeto já aprovado pelo Senado incentiva empresas a investir na educação dos empregados. A proposta, que está na Câmara dos Deputados, elimina a contribuição social cobrada no Auxílio Educação. Neste supermercado em Brasília, enquanto o gerente mostra as prateleiras e fala sobre o resultado das vendas,
um grupo de funcionários treina em um auditório para aumentar o lucro da empresa. Aqui eles estudam técnicas de negociação, fazem exercícios, se capacitam. Hoje o capital intelectual é um ponto estratégico em qualquer negócio, ramo de negócio. E na área de supermercado não deixa de ser também o capital intelectual. Por causa das contribuições sociais que encarecem a folha salarial, em vez de pagar um auxílio educação a cada trabalhador, o supermercado prefere contratar uma professora para aplicar o curso. A questão legal. Hoje, se você der um valor para esse funcionário, para ele bancar um curso, isso vai entrar lá na sua remuneração, que encarece. Não tem o entendimento que é um investimento. Então a empresa hoje, o que ela faz? Ela prefere comprar um pacote e bancar. Para o senador Pedro Tax, o fim do pagamento de contribuições sociais sobre as despesas do empregador com a educação dos funcionários estimularia a concessão do benefício. É o que prevê um projeto dele, aprovado no Senado e que está na Câmara. Uma ideia para qualificar a mão de obra. Hoje no mundo, e aqui no Brasil especificamente, como ocorre no estado de Mato Grosso, existe o chamado desemprego estrutural. Muitas pessoas querendo trabalhar, muitas colocações no mercado de trabalho, mas essas pessoas não têm a qualificação. Pela proposta, o auxílio educação só pode chegar a 30% do valor do salário contratado. A aprovação do texto repercutiu no plenário do Senado. Nós temos hoje mais de 100 bilhões de desoneração por ano para financiar um consumo. Essa desoneração não visa o consumo, essa visa o investimento. E não o investimento em geral, o investimento em educação. Por isso esse projeto é tão bom. Senador Pedro Tax, eu quero registrar a importância do projeto de Vossa Excelência, quero dizer que fui relator do projeto, estudei a fundo o projeto e espero que a Câmara dos Deputados possa rapidamente votar essa matéria que é importante para o país. Esta professora trabalha há mais de 20 anos com educação corporativa e também aprova a ideia. Quanto mais você ficar isento, mais educação você vai poder dar. E aí, mais pessoas da empresa serão capacitadas, estarão aptas a exercer aquela profissão. Então, eu vejo aí uma medida importantíssima que foi tomada e que só tem ganhos para as empresas. Segundo o IBGE, o salário médio das pessoas sem nível superior é de R$ 1.294,90. As que possuem a formação ganham 3 vezes mais, R$ 4.135,06. Quem recebe os treinamentos percebe os benefícios para a carreira. O estudo é um investimento e sempre demanda uma certa renda, é um investimento, né? E quando a instituição estimula isso no profissional é muito importante, porque acaba que investe aqui dentro mesmo, né, para melhorar a empresa cada vez mais. Garantir a participação da sociedade na elaboração do orçamento federal é o que determina um projeto de lei em análise no Senado. Orçamento ao seu alcance. Esse é o nome de um portal lançado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. A ideia é explicar ao cidadão em detalhe as receitas e despesas do governo e de que forma os recursos públicos são aplicados. Para o INESC, o orçamento é um instrumento estratégico para avaliar e controlar as políticas públicas. Nós precisamos melhorar o sistema de informação que o governo federal disponibiliza. Tem uma tendência no governo federal a não disponibilizar essas informações que a gente possa fazer essas leituras mais micro. A participação popular na elaboração do orçamento já é uma realidade em várias cidades do país. A sociedade é chamada a opinar de forma permanente e não apenas em situações específicas. No Distrito Federal, por exemplo, há reuniões prévias para divulgar o orçamento e fóruns para estabelecer prioridades para o próximo ano. Se depender dos senadores, as pessoas também vão poder participar do orçamento da União. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta para garantir ao cidadão e às entidades da sociedade civil papel ativo na elaboração, aprovação e no controle de execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de leis orçamentárias anuais. Hoje, pela Constituição, a participação popular nos processos decisórios de interesse público já está prevista por meio de plebiscito, referendo, iniciativa de leis e atuação em conselhos comunitários.
De acordo com o projeto, o Executivo deve organizar audiências públicas para dar a conhecer as características e linhas gerais dos projetos, além de permitir a apresentação de propostas. Já no Legislativo, as audiências públicas terão por objetivo instruir os projetos de leis orçamentárias e os relatórios de fiscalização elaborados pelos tribunais de contas. O relator da proposta defende que essa participação também se dê pela internet. Hoje a política não pode mais ser feita como antigamente, que a cada 4 anos a gente chegava ali e dizia: olha aí, gente, queremos o voto de vocês. Agora tem que ser, como se diz modernamente, online, permanente, um contato constante. Senão, eles vão fazer guerrilha cibernética. A representante do movimento Acorda Brasília diz que é preciso deixar mais claro como seria essa participação. A gente não entende como seria essa participação popular, teria que ter uma preparação, como seriam escolhidas as pessoas que iriam opinar no orçamento. Para esse cientista político, a medida não terá efeitos práticos. Eu não conheço nenhum país do mundo, nenhum país democrático que admita isso. Por quê? Porque o orçamento é uma coisa complexa. Nós já temos de ser satisfeitas hoje as emendas dos deputados. Cada deputado tem 15 milhões de emendas que ele aplica onde ele quiser. O orçamento participativo, eu diria que poderia começar com não apenas essas emendas, mas emendas destinadas àquele Estado, uma representação daquele Estado, que poderia ser escolhida parlamentarmente, representantes dos vereadores, os representantes dos deputados, fizesse um congresso daquele Estado, que se reuniria e debateria aquelas verbas destinadas àquele Estado. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.